Olá! Sabe, no universo do Bitcoin existe uma força imensa que a maioria das pessoas simplesmente ignora. São como gigantes adormecidos que, quando finalmente acordam, têm o poder de sinalizar o fim de uma era e o começo de uma nova. E a grande pergunta que vamos investigar hoje é exatamente essa. Será que existe um grupo de investidores tão silencioso que o comportamento deles, sob um estresse muito forte, nos dá a pista definitiva sobre o fim de um ciclo de baixa? Vamos descobrir quem são eles. Então, para começar, vamos conhecer os protagonistas dessa história. Eles são conhecidos por aí como os gigantes adormecidos, mas na prática a gente está falando dos investidores mais pacientes e convictos do mercado, os detentores de longuíssimo prazo. O nome técnico para essa turma é Oferta há Muito Tempo Dormente, ou LDS na sigla em inglês. Pensa nisso como se fosse um baú de tesouro gigante, cheio de Bitcoin que quase nunca é aberto. Fica ali, guardado, fora da circulação do dia a dia, mas o potencial de influência dele é enorme. E quão enorme é essa influência? Bom, esse gráfico aqui dá uma boa ideia. Uma fatia gigantesca do total de bitcoins que existem está simplesmente parada. Essas moedas não entram no sobe e desce diário do mercado. Mas e se elas voltassem para o jogo? Aí, meu amigo, elas poderiam mudar tudo. Ok, então a gente já sabe quem são esses gigantes. A pergunta de US$ 1 milhão agora é: o que é preciso para despertar eles? Será que existe um ponto de estresse específico, um gatilho que força essa galera a agir? Para entender esse gatilho, a gente precisa olhar para a métrica certa. E olha só, não é o preço. A análise foca no que a gente chama de drawdown, que é basicamente a porcentagem de queda a partir de um pico de preço. E por quê? Porque o drawdown não mede só o preço, ele mede a dor. Ele captura aquela pressão psicológica que faz até o investidor mais casca-grossa pensar duas vezes. E aqui vem a primeira pista, que é crucial. A reação deles não é imediata. Esses gigantes não se assustam com qualquer coisinha, não. A análise mostra que eles só começam a se mexer entre 90 e 180 dias depois que o estresse começa de verdade. Isso mostra que não é pânico, sabe? É uma resposta mais calculada, que vem depois de uma pressão que se torna insustentável. Mas beleza, como é que se prova uma teoria dessas? Para estudar essa reação em ciclos de mercado totalmente diferentes, os pesquisadores criaram uma metodologia bem engenhosa. Eles conseguiram isolar e analisar esses momentos de estresse extremo de um jeito padronizado. O método funciona mais ou menos assim. Para cada grande queda de mercado, eles definiram um ponto zero, que é o momento exato em que o drawdown bate os 30%. A partir daí, eles olharam o comportamento um ano antes para ter uma base e um ano depois para ver o impacto completo. Com essa janela de análise, dá para comparar banana com banana, mesmo em ciclos de mercado que não tem nada a ver um com o outro. E essa abordagem revela um padrão claríssimo. Antes do momento de estresse, a oferta dormente fica lá, estável, quase nem liga para as oscilações normais. Mas depois que o drawdown começa para valer, a gente vê um aumento gradual, mas persistente na ativação dessas moedas. É um comportamento de estrutura, não só um susto de um dia. Certo, então existe um padrão. Mas a pergunta mais importante é: esse padrão acontece sempre ou só em condições muito específicas? É aqui que a investigação revela o seu segredo mais bem guardado. E aqui está a grande revelação. Quando os pesquisadores separaram os mercados de alta dos mercados de baixa, a diferença foi gritante. Nos mercados de baixa, a queda de preço explicava cerca de 40% do movimento dos gigantes. Mas e nos mercados de alta? A correlação simplesmente some, cai para 2%. Isso, estatisticamente, é quase nada. O ponto principal aqui é o seguinte: os gigantes adormecidos não acordam com o barulho do dia a dia. Eles só reagem a terremotos, aquele estresse macroeconômico profundo e prolongado, o tipo de coisa que define os grandes mercados de baixa. Sabendo disso tudo, a investigação chega no seu clímax. Agora a pergunta é sobre números. Em que nível exato de drawdown o medo se transforma em oportunidade e a venda em massa dá lugar à compra? Ou seja, qual é o momento exato em que a turma que está vendendo em pânico finalmente desiste e dá lugar a uma nova onda de compradores fortes? A resposta está nos números. A análise revela um processo que parece uma peça em 3 atos. Primeiro, o mercado cai entre 30% e 40% e a venda dos gigantes começa a perder força. O ponto mágico, o ponto de virada onde tudo muda, parece ser ali em torno de 35% de queda. E quando a queda passa dos 40%,
Aí o jogo vira completamente. A venda não só para, como o mercado entra em um forte regime de absorção, onde novos compradores fortes estão acumulando ativamente. Então tá, o que a gente faz com toda essa informação? Como é que esse conhecimento todo se traduz numa nova forma de analisar o mercado? Bom, isso nos dá um novo modelo de análise. O que essa análise nos oferece é uma nova maneira de pensar. Ela prova que oferta dormente não é um peso morto. É tipo um termômetro inteligente do mercado. A reação desses gigantes é um sinal poderosíssimo que nos diz quando o estresse chegou no pico, ajudando a gente a identificar os verdadeiros fundos de mercado com muito mais confiança. E tem uma citação do estudo que resume perfeitamente o valor disso tudo. Um framework que conecta comportamento on-chain, regime de mercado e tomada de decisão de forma coerente e replicável. Ou seja, é um modelo que liga o que acontece na blockchain, na rede, com os ciclos de mercado e com a psicologia humana. E ele nos dá um método lógico e que pode ser repetido. Isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Quão poderoso pode ser um sinal que a vasta maioria do mercado ainda não está nem prestando atenção?